Vamos dar início então aqui à segunda webinar. Eu sou a professora Hilda Cunha, Feijão 1, já me conhecem. Hoje temos connosco o Dr. Osvaldo Santos, psicólogo clínico e da saúde, do Laboratório de Comportamentos de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que nos vai falar sobre o tema À procura de novos hábitos, das intenções a formas de estar e ser. A quem eu agradeço desde já pela sua disponibilidade. Fico sempre com pena de aparecerem poucas pessoas, mas vamos continuar esta luta, vamos continuar a insistir, não desistimos. Portanto, vai-se proceder à apresentação, mais ou menos 40 minutos, 30, 40 minutos, depois temos um tempinho para colocarem algumas questões. Portanto, esta sessão irá ser gravada, à semelhança da anterior. Portanto, quem quiser ficar com a câmara ligada pode ficar, mas quem a quiser desligar, portanto, fica ao vosso critério. Passo a palavra então ao Dr. Osvaldo Santos. Muito obrigado. Bem, bom fim de tarde a todos. Em algumas alturas do ano já seria quase noite, não é? Ou noite mesmo. Queria começar por agradecer o convite à professora Hilda e obviamente ao Ricardo, que tem sempre estas iniciativas muito interessantes, aproximar a academia também enfim, à não academia, no fundo ao resto da sociedade, que é como a academia deve estar, não é? Portanto, ser uma forma de construir conhecimento e depois partilhar o conhecimento. A minha proposta para este webinar, tentando corresponder ao desafio ao vosso desafio, foi falar um pouco sobre a questão dos hábitos. E porquê? Porque os hábitos, de alguma maneira, acabam por ser aquilo que nós somos, não é? Ou seja, de outra forma, nós somos muito aquilo que fazemos no dia a dia e, portanto, nós somos muito aquilo que os hábitos vão construindo ao longo da nossa história. E aliás há aquela expressão do vestir o hábito, não é? Os hábitos têm estas duas conotações, a própria palavra, que é um comportamento, e já vamos ver que tipo de comportamento é que é isto de hábitos, mas também nós usamos isto, o vestir do hábito diz muito sobre a importância do hábito, não é? Ou seja, é qualquer coisa que nos define e, portanto, de uma certa maneira, aquilo que nós fazemos de forma regular e de forma mantida no tempo, aquilo que normalmente nós chamamos de hábitos, acabam por definir muito o que nós somos. Este subtítulo das intenções, a forma de estar e ser, deixa-me só ligar aqui uma coisa, no fundo tenta resumir, no fundo o que eu vou referir agora durante estes minutos que seguem, sobre de onde é que surgem os hábitos e no fundo aqui esta palavra intenções, e talvez um pouco antes pensarmos em termos de crenças e em termos de atitudes, e depois termina nesta coisa do estarmos e sermos, as formas de estar e ser, no fundo aquilo que nós somos no dia a dia. Bem, eu sou psicólogo clínico e da saúde e tenho trabalhado muito na área da obesidade, e a área da obesidade fascina-me, e sempre me fascinou, porque quando falamos em obesidade, é óbvio que há uma preocupação com saúde associada à obesidade, e eu penso que a semana passada a Telma falou das questões do comportamento alimentar e também das questões ligadas ao excesso de peso e à obesidade. Mas há um aspecto que para um psicólogo faz com que a obesidade seja de facto uma patologia muitíssimo interessante, que é o facto de ninguém quer ser obeso, ou seja, não só pela questão dos indicadores de saúde associados serem complicados, mas também por uma questão estética, e portanto quando nós temos excesso de peso, logo à partida não queremos ter este excesso de peso. E uma questão que se coloca é, bem, se tudo indica que é uma má ideia ter excesso de peso, nomeadamente obesidade, então o que é que faz com que as pessoas tenham dificuldade em perder esse peso? Porque reparem que nós falamos muito da motivação, ora, nós estamos obviamente motivados em sermos mais bonitos e mais elegantes e tudo aquilo que as normas sociais dizem que nós devemos ser. Portanto, há aqui um desfazamento entre aquilo que é motivação e aquilo que é o que conseguimos fazer. E, portanto, a motivação aparentemente não chega. Assim como, por exemplo, também não chega
a literacia, porque se chegasse a literacia, hoje em dia, todos nós éramos muito mais virtuosos, não é? Todos nós sabemos o que é que temos que fazer, todos nós sabemos que temos que comer menos de algum tipo de alimentos e temos que comer mais de outro tipo de alimentos, todos nós sabemos que temos que andar mais e caminhar mais e correr mais e por aí fora. Estamos motivados para isso porque de facto isso aparentemente levar-nos-ia a perder peso e a controlar peso e sermos todos muito mais bonitos, mas de facto não fazemos. Eu costumo dizer que eu estou altamente motivado para ser milionário, mas qualquer coisa me impede de fazer coisas que me levariam a ser milionário. E, portanto, a literacia não funciona, aparentemente, a motivação também não, e, portanto, quando nós começamos a pensar mais seriamente nestas coisas, como é que construímos hábitos que nos levam a conseguir as coisas que realmente queremos na vida, percebemos que há aqui uma série de variáveis, uma série de aspectos que tornam a coisa muito interessante. Este slide que vocês estão a ver mostra coisas muito interessantes. Reparem, só 25% dos ex-fumadores se mantém abstinente aos 12 meses. E este número aqui é um número simpático. A maior parte dos estudos aponta para menos, aponta para cerca de 12%, 15%. Eu pus aqui aquilo que é os valores mais simpáticos que estão na literatura, que eu encontrei na literatura. Mas reparem, hoje em dia todas as pessoas sabem que fumar não é uma boa ideia em termos de saúde, mas só 25% das pessoas se mantêm ex-fumadoras para além de 12 meses. A mesma coisa em relação à atividade física, reparem, só 50% das pessoas se mantêm em programas estruturados de atividade física, dito de outra forma, só cerca de 50% das pessoas se mantêm, e isto outra vez um valor muito otimista, em ginásios. Os valores que os ginásios apontam são menores. Para terem uma ideia, vi um estudo feito pela Beck Protest em que dizia que só cerca de 20% das pessoas se mantêm naquelas cadeias de atividade física, como o Homes Place e coisas desse tipo. Aliás, eu estou convencido que essas marcas gostam imenso da ideia das pessoas pagarem só para não fazerem as coisas, não é? Portanto, eu acho que as pessoas muitas vezes pagam para poderem manter-se sem fazer atividade física, mas pelo menos já estão a pagar o direito de não fazer atividade física, não é? Portanto, a maior parte de nós não continua, não adere nestas atividades físicas ou mais estruturadas. A recomendação atual até é fazer uma coisa que é um pequeno truque, que é não fazermos atividade física estruturada, mas fazermos atividade física não estruturada, como por exemplo, basicamente metermos a atividade física no nosso dia-a-dia. Todos nós temos que subir escadas, por outra temos que subir andares, em vez de subirmos através do elevador, porque não subir pelo menos alguns desses andares pelas escadas, ou então estacionar o carro um pouco mais longe. Portanto, injetar a atividade física no dia-a-dia e não tanto fazermos uma atividade física que nos rouba tempo ao dia-a-dia, que é diferente, não é? E aí já estamos a falar de atividade física estruturada. Nós sabemos que a prevalência do sedentarismo em Portugal é 58%, portanto as pessoas, mais uma vez, sabem o que devem fazer, mas não fazem. Em relação à dieta, este valor é simpático. Por exemplo, para terem uma ideia, pessoas que vão para a cirurgia bariátrica, eu trabalho nessa área, portanto vão fazer cirurgia para controlarem o peso, e quando lhes é dito que elas têm que perder peso antes da cirurgia, só 25% das pessoas conseguem manter uma dieta após 12 meses, mas mesmo na cirurgia bariátrica o que nós vemos é ronda os 15%, pessoas que estão candidatas à cirurgia bariátrica, para conseguirem chegar à cirurgia bariátrica pedimos para eles perderem peso e só cerca de 15% das pessoas, portanto um valor ainda mais baixo do que este, conseguem manter essa dieta. Portanto as pessoas estão altamente motivadas para perder peso, para poderem depois ainda perder mais peso através da cirurgia bariátrica, mas mesmo assim não conseguem perder esse peso. Em relação, por exemplo, a coisas como tomar medicamentos para diabetes, para hipertensão arterial e por aí fora, nós sabemos que só cerca de 50% das pessoas aderem à medicação. Portanto, valores francamente baixos, apesar das pessoas saberem o que têm que fazer e estarem motivadas para aquilo. Portanto, há uma série de mitos sobre mudança comportamental. Há este mito que é que as pessoas não mudam, e é um mito porque não corresponde à verdade, todos nós mudamos, e se nós pensarmos bem, todos nós mudamos e um fator para a mudança que é fundamental é a percepção da mudança. Eu costumo dar este exemplo que é o Cristiano Ronaldo começou a passar mais a bola de uns anos para cá. Não é que ele de repente tenha ficado mais altruísta, é que percebeu que para manter o mesmo nível de desempenho tinha que começar a passar a bola, porque já não tinha a mesma rapidez, já não tinha a mesma, com certeza, a mesma
capacidade para fintar os adversários, a mesma velocidade, força talvez, mas velocidade não, com certeza, e portanto começou a passar a bola. Portanto, porquê? Porque percebeu que tinha que mudar. Portanto, o primeiro fator que faz com que as pessoas mudem é a percepção da necessidade da mudança. Portanto, esta é a primeira mensagem, que é, se nós queremos que alguém mude e que adote um novo hábito, tem que se mudar qualquer coisa que passa pela maneira como as pessoas compreendem o mundo, compreendem-se a si próprias, portanto, percebam que é mesmo fundamental mudar. Apesar disto, há imensas razões, este slide está em inglês, é dos poucos, desculpem não conseguir mudar isto, mas basicamente temos aqui 50 razões para não mudar e basicamente quando nós perguntamos às pessoas o que é que não mudam, as pessoas colocam este conjunto enorme de razões para não mudar, geralmente é aquelas coisas, não tenho tempo, não tenho dinheiro, falta-me o ginásio perto de casa e por aí fora, ou então quando compramos uma passadeira elétrica, dizemos que gasta muita luz, descobrimos que gasta muita eletricidade, há imensas razões para nós de facto não mudarmos, mas a verdade é que as pessoas para mudar precisam mais do que muitas vezes só terem o acesso às coisas, precisam mais qualquer coisa. Depois há outro mito que é um mito oposto a este, que é mudar é simples, basta força de vontade. Nós também sabemos que isto não é verdade, porque se mudar fosse simples, basicamente todos nós, quando percebêssemos que era necessário mudar, todos nós implementávamos a mudança. Ora, nem sempre acontece isso, nem todos somos como o Ronaldo, que começa a passar mais a bola, não é? Portanto, mudar não é simples. E muito menos esta coisa da força de vontade, porque como vimos, as pessoas podem estar altamente motivadas para mudar, mas mesmo assim não embarcarem nessa mudança e acima de tudo não construírem o hábito. Portanto é preciso mais qualquer coisa, já vamos ver um pouquinho sobre o que é preciso mais. O primeiro aspecto é que, deste aspecto da força de vontade, é que nós temos sempre várias vontades. Nós, aliás, passamos a vida a ser ambivalentes. A ambivalência é uma experiência humana perfeitamente natural. Nós praticamente todos os dias, acordamos já ambivalentes. Eu, pelo menos, quando acordo, fico logo ambivalente. Há uma parte minha que quer continuar a dormir e há uma parte minha que diz que tenho que sair para ir fazer coisas, nomeadamente ir trabalhar. E reparem que é interessante, não é? Portanto, há um lado meu que tem a valência do prazer ou a valência do descanso, que é o dormir, há outra que tem a valência do profissionalismo, do dever, e portanto nós passamos a vida com esta ambivalência. Este slide ilustra um pouco esta ideia da ambivalência. Esperem lá que eu agora tenho que fazer isto, depois eu não posso usar aquela caneta. Este slide ilustra bem o que é a ambivalência, passa por isto, não é? Isto é basicamente a ambivalência entre cumprir aquilo que o condutor ou o dono está a pedir, portanto a obrigação, e o outro lado da ambivalência, que é manter-se saudável, e portanto há aqui um receio de se magoar e portanto o cavalo prefere não saltar. Portanto, nós passamos a vida nestes exercícios de ambivalência, entre o prazer e o dever, entre o comermos um gelado e a vontade de controlarmos o nosso peso e por aí fora. Portanto, é uma condição perfeitamente natural e humana. Outro mito que interessa pensarmos, isto é só estou a levantar alguns aspectos da dificuldade da mudança comportamental, é que o que custa é começar. Bem, nós sabemos que o custa não é começar, o custa é manter. Todos nós somos bons a começar. Todos nós somos ótimos a experimentar coisas e faz parte de sermos humanos. Todos nós somos aventureiros e todos nós somos curiosos e gostamos de experimentar as coisas. Mas como, por exemplo, está aqui esta afirmação desta comediante inglesa, que sofreu de excesso de peso durante grande parte da vida, ela tem esta saída que é: tenho estado numa constante dieta nas últimas 2 décadas, ao todo perdi 300 quilos. Reparem, o que ela está a dizer é que começou várias vezes, mas também terminou várias vezes esse começo e, portanto, o peso que foi perdendo também foi ganhando e, portanto, no final da vida, provavelmente acabou mais ou menos com o mesmo peso que queria ter perdido, mas de facto não consegui perder. Portanto,
a dificuldade principal, e aqui remete-nos de facto à questão dos hábitos, é que aquilo que normalmente nós pensamos como mudança comportamental não é nós experimentarmos um comportamento uma vez. O desafio é outro. O desafio é experimentarmos um comportamento e mantermos esse comportamento a longo prazo, e aí estamos claramente a falar de hábitos e não de comportamentos. Todos nós, para mudarmos e para construirmos hábitos, temos que definir objetivos, e geralmente temos esta bandeira à nossa frente em que nós imaginamos um objetivo muito lá à frente. Pois eu tenho um amigo que diz que a vida não dá jeito nenhum e, portanto, a realidade enche-se aqui de obstáculos para chegarmos aqui à meta e, portanto, uma das dificuldades em mantermos o hábito é que o dia-a-dia é mais complicado do que isso e geralmente trama-nos um pouco aqui as voltas e temos dificuldade em manter os hábitos. Bem, este slide eu trouxe-o aqui só para ilustrar uma coisa que neste momento é considerado que é, se nós queremos pensar como é que se muda os hábitos, como é que construímos comportamentos novos a longo prazo, temos que pensar num conjunto enorme de variáveis, que é o que está aqui nesta roda. Eu depois vou pedir também ao Ricardo para vos fazer chegar os slides, vocês podem ficar com isto. Tem uma série desde leis que complicam a mudança de hábito ou que também podem favorecer a mudança de hábitos, os aspectos mais fiscais, portanto, as partes mais dos dinheiros, né, que temos, também obviamente vai impactar na construção de novos hábitos. O nível educacional, nós sabemos isso, há uma relação entre construirmos hábitos e o nível educacional, a coerção social, portanto a pressão social para a construção dos hábitos. Depois aqui mais ao nível já do indivíduo, aqui esta parte verde, 3 aspectos que nós sabemos que são fundamentais para construir os hábitos e que vou-vos mostrar já de seguida neste slide, que são estes, que são a competência, a motivação e a oportunidade de contexto. Se nós tivéssemos que construir aqui uma fórmula, uma espécie de uma receita em que o bolo que nós queremos cozinhar é um novo comportamento, a aposta passa muito por isto neste momento, é o que diz para aí 40 anos de investigação na área da psicologia, os últimos 40 anos, é que para construirmos um comportamento precisamos de garantir que a pessoa se sente competente para realizar o comportamento. Estas são mensagens-chave, tem que ser competente para realizar o comportamento. Dito de outra forma, não há ninguém que mude, não há ninguém que adquira um novo hábito sem ter esta noção de competência para o novo comportamento. Okay? O Cristiano Ronaldo nunca passaria a bola se fosse um mau passador de bola. Se ele só fosse bom a fintar, ele iria provavelmente continuar a fintar até que não tivesse pernas para isso e, portanto, se calhar acabava a carreira mais cedo. Ele só mudou para começar a passar a bola porque também é bom a passar a bola. Provavelmente ele vai acabar a carreira dele sentado na grande área, porque o homem é bom em tudo, e portanto, se calhar qualquer dia está sentado na grande área, só a cabecear já sentado e a marcar golos à mesma, desde que os outros lhe passem a bola lá para a cabeça, não é? Portanto, mas nós temos que sentir que somos competentes. Se formos competentes, mais facilmente engajamos naquele comportamento e, portanto, mais facilmente construímos o hábito. Depois a motivação é uma caixa enorme, já vamos tentar falar um pouquinho mais sobre ela. Não há mudança comportamental sem motivação e aquilo que nós normalmente procuramos, e por exemplo quem tem filhos, isto é especialmente importante, o que é fundamental nos filhos e quando queremos que alguém à nossa volta mude, é conseguir vender-lhe a ideia de tal maneira que ele sinta que está motivado autonomamente, ou seja, que é ele ou ela que quer mudar, e não que os outros querem que ele mude ou ela mude. Portanto, a motivação deve ser autónoma. Com a motivação autónoma, portanto, o próprio ficar motivado para aquele comportamento, conseguimos mais facilmente chegar ao comportamento. Agora, há um desafio complicado na motivação. É que normalmente nós confundimos o conceito. Como eu dizia há pouco, eu estou altamente motivado para ser o melhor psicólogo do país, estou altamente motivado para ser milionário, para ser mais virtuoso do que sou e por aí fora. Isto é diferente de estar motivado para fazer as coisas que me levam àquele objetivo. Portanto, normalmente nós vemos esta seta da motivação para o comportamento e muitas vezes não percebemos, mas por que raios é que ele não deixa de fumar, por exemplo, porque achamos que é natural a pessoa estar motivada para deixar de fumar. Mas, em rigor, a pessoa está motivada para, por exemplo, se manter mais saudável. Não está necessariamente motivada para deixar de fumar.
E o grande problema é que a maior parte dos comportamentos que nós queremos que os outros sigam, por exemplo, todos os pais desejam muito que os filhos queiram estudar mais, é natural. E, portanto, podemos interrogar-nos por que raios é que ele não se motiva a estudar mais. Uma coisa é certa, o filho ou a filha estará com certeza motivado em ser melhor aluno, em ser mais elogiado pelos professores, em ser mais elogiado e admirado pelos colegas, não só a jogar a bola e por aí fora, mas também como bom aluno. Mas uma coisa é estar motivado para isso, outra coisa é estar motivado para estudar, porque estudar é difícil, estudar é um comportamento que não dá por si só prazer, ou raras vezes dá prazer por si só. Aprender é um exercício cognitivo intenso e complicado. Que por sinal gasta muita energia e, portanto, é natural uma criança não gostar especialmente de estudar. Começa a gostar de estudar, em particular, quando se sente competente para estudar, quando sente que tem sucesso para estudar. Aí sim, aí começa a sentir que estudar pode dar gozo. O exercício de estudar nunca é agradável, mas quando a criança começa a sentir que é competente a fazer os testes e a ter boas notas, etc., aí começa a gostar mais de estudar. O problema é quando ainda não conseguiu chegar a esse nível de desempenho que faça com que isso seja atrativo para a criança. Em qualquer dos casos, o que é importante é que a criança seja autónoma, esteja o mais possível autonomamente motivada para estudar, ou seja, ser ela a querer estudar. E já vamos ver que isto não é assim tão impossível de conseguir. Outro aspecto fundamental, e reparem que eles acabam por interagir todos a alimentar aqui o comportamento, é a oportunidade de contexto, ou seja, eu criar condições para que, por exemplo, uma criança estude mais. Isto implica, obviamente, aspectos como o sítio onde a criança estuda, as condições acústicas, essas coisas todas nós sabemos, só para falar, para continuar aqui no exemplo das crianças, já que estamos num contexto mais escolar também, não é? Mas implica mais do que isso, implica não só as questões do ambiente onde ele estuda, implica também aquilo que nós designamos por literacia, ou seja, mudar a maneira como a pessoa pensa, os significados que dá àquilo que importa fazer. Isto é, no fundo, literacia. Deixa-me só ir já para a literacia. Não, ok, já vou aqui à literacia, mas vamos ficar com esta ideia da literacia, que a literacia é uma coisa importante. Agora, o que é que nos motiva verdadeiramente? Bem, como vimos naquele quadro, são estes três aspectos. Sermos competentes naquilo que importa fazer, termos motivação autónoma em relação àquilo que importa fazer e depois um aspecto fundamental que é o estarmos em relação. Esta tríade da competência, autonomia e estar em relação é aquilo que os psicólogos dão este nome pomposo de necessidades psicológicas fundamentais. Ou seja, todos nós precisamos de ter estas três valências, que é a competência, a autonomia, o estarmos em relação com alguém satisfeitas. Quando há alguma destas coisas que falha, nós não estamos bem connosco próprios. E, aliás, os psicólogos usam aqui um palavrão que é para impressionar, que é egodistonia. Egodistonia é eu estar desconfortável comigo próprio em algum aspecto. Estou desconfortável comigo próprio porque não me sinto competente para alguma coisa, estou desconfortável comigo próprio porque não sinto que tenho autonomia, é o que acontece, por exemplo, quem tem uma chefia muito complicada e que retira a autonomia completa, nós não gostamos de estar naquele contexto, porque nos falta autonomia, e depois também não gostamos de nós próprios quando sentimos que não estamos com uma relação positiva em relação a alguém de quem gostamos. Podem ser poucas pessoas, podem ser muitas pessoas, mas a espécie humana caracteriza-se por precisar de estar em relação com outras pessoas. Há casos muito raros em que isto não acontece e estamos em patologias muito graves. Por norma, quando não há patologia, nós gostamos de estar em relação e, no fundo, gostamos de ter uma boa relação com algumas pessoas e reparem que isto tem a ver com motivação, o que significa que nós podemos, quem quer motivar alguém para um determinado comportamento, pode utilizar alguma destas valências
a competência, a autonomia ou estar em relação para promover a motivação no outro. Já vamos ver um pouco mais sobre isto. Nós podemos, ainda pensando na motivação, podemos pensar no facto de que nós tipicamente funcionamos por dois tipos de motivação. Motivação intrínseca ou motivações extrínsecas. Este aspecto é muito importante, deixem-me só explicar um pouco mais isto. Todos nós, como vem aqui nesta primeira frase, todos nós temos uma tendência inata para irmos crescendo, para aumentar o nosso bem-estar. Por isso é que quem é rico quer ficar mais rico, quem é bonito quer ficar mais bonito e faz umas cirurgias plásticas, se tiver dinheiro para isso e para aí fora. Todos nós temos esta tendência inata para crescermos pessoalmente e para aumentarmos o nosso bem-estar. E esta tendência inata para crescer, no fundo, acaba por ser regulada através das motivações. E temos dois tipos de motivação. Motivações intrínsecas, como eu dizia, que reparem, tem a ver com isto, está aqui entre parênteses, que é orientadas para o comportamento, ou seja, eu estou intrinsecamente motivado para fazer aquele comportamento. Uma criança está intrinsecamente motivada para jogar a bola, se gosta de jogar a bola, para jogar às cartas, se gosta de jogar às cartas, para jogar videojogos, se gosta de jogar videojogos. E, portanto, é o próprio comportamento que dá prazer, ou seja, e nós vemos isso muito bem, não é? Vemos isso, compramos um brinquedo para um filho nosso, ele gosta do brinquedo e nós percebemos rapidamente que aquilo é uma motivação intrínseca porque o miúdo não para de jogar aquilo. Às tantas, nós já estamos nauseados com aquele brinquedo, mas o miúdo ainda quer jogar mais aquilo. Eu recordo que quando o meu miúdo entrou para a primária, eu comprei-lhe o Monopoly, achei que era uma boa altura para ele andar para lá a fazer contas, e eu coloquei-o como banqueiro. E vocês recordam-se do Monopólio, com certeza, aquilo dá umas tardes longas de jogatana, e depois de estar para aí umas boas 4 horas com ele como banqueiro a fazer contas, reparem, a fazer subtrações e fazer trocos, portanto subtrações e somas, depois de estarmos para aí umas 4 horas, ele pergunta-me se quer fazer mais um jogo. Da minha parte eu percebi que tinha criado um problema sério para mim. Da parte dele, mostra o que é motivação intrínseca. Reparem que eu não conseguia de maneira nenhuma estar 4 horas numa mesa a pôr o miúdo a fazer contas de subtração e de adição. Impossível. Mas com o Monopólio já é possível. Portanto, porquê? Porque ele está motivado intrinsecamente para o comportamento. Isto é totalmente diferente da motivação extrínseca, que é quando o comportamento visa um objetivo. Ou seja, quando a criança está a estudar para ter uma boa nota, quando a criança está a estudar para que os pais o admirem e fiquem orgulhosos. Isto já são motivações extrínsecas, são motivações fora deles, ok? Portanto, eles não estão orientados para o comportamento, estão orientados para o resultado. Na vida adulta falamos mais em dinheiro, em saúde, em ambiente. Mas reparem que estes conceitos de dinheiro, saúde, não são conceitos tão simples, não é? Porque a saúde, por exemplo, é difícil estarmos orientados para a saúde quando vemos a saúde como uma coisa abstrata. Uma criança não está orientada para a saúde porque está plena de saúde. Um adulto saudável não está orientado para a saúde porque não tem problemas de saúde. Nós só nos preocupamos com a saúde quando nos falta a saúde. E, portanto, as motivações são mais longínquas, não são tão próximas de nós e, portanto, daí serem extrínsecas. Vamos alguns exemplos de motivações intrínsecas. Vejam este vídeo que eu acho delicioso, de uma experiência que foi feita na Suécia, com uma escada rolante, em que obviamente as pessoas têm este comportamento, sobem as escadas rolante, como cá também acontece, nós geralmente optamos por aqui, e o que eles fazem é, durante a noite, vão transformar a escada não rolante, a escada normal, e veem o que é que acontece. Agora inverte-se, né? As pessoas já não estão na escada rolante, a maior parte delas está na escada normal. Porquê? Porque
a escada transformada em piano gera curiosidade, e curiosidade é uma motivação intrínseca. Portanto, uma coisa tão simples, nós conseguimos fazer com que a maior parte das pessoas tivessem escolhido a escada rolante. Mas nós fazemos isto de outras formas. Por exemplo, quando as finanças decidiram fazer a fatura da sorte, no ano seguinte houve 46% de receita adicional para as finanças, simplesmente por terem feito uma coisa que é ter transformado nós pedirmos uma fatura num jogo. Uma coisa tão simples como esta aumentou em 46% a receita fiscal. Portanto, nós adoramos jogos, e por isso é que falamos muito desta coisa que são os serious games, que é usarmos os jogos para conseguirmos que as pessoas façam comportamentos que normalmente não fariam. Portanto, a ideia de utilizar jogo, gamificar as coisas, como agora se costuma dizer, é muito importante. Eu vou passar isto e deixem-me centrar agora naquilo que já vimos que as motivações intrínsecas resultam, mas o problema das motivações intrínsecas é que a maior parte das coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, na vida adulta, não passa por motivações intrínsecas, não é? Nós vamos trabalhar e passamos 30 dias a trabalhar, ou 31 dias, e obviamente que podemos tirar prazer no trabalho, e é desejável que assim seja, mas o nosso foco passa também por ganharmos o nosso dinheiro, criarmos ambientes mais saudáveis para a família e por aí fora, e portanto normalmente nós estamos a falar de motivações extrínsecas, é isso que normalmente nós falamos quando falamos em motivação, estamos geralmente a falar em motivações extrínsecas, e portanto para conseguirmos construir aqui o comportamento, a caixa da motivação é delicada, portanto precisamos arranjar maneiras de criar aqui mais motivação de facto para as pessoas, e isso consegue-se através destas duas coisas, aumentarmos a competência das pessoas e aumentarmos ou melhorarmos os contextos de oportunidade. E uma destas formas, eu há pouco estava a dizer, é a literacia. É nós, no fundo, promovermos literacia. A literacia em qualquer coisa, nomeadamente a literacia em saúde, é vista como um elemento-chave para a mudança. Não é uma condição suficiente de maneira nenhuma. Aliás, há esta questão que é, logo à partida, nós falamos muito em darmos literacia às pessoas para elas poderem mudar, esquecemos que também é preciso motivação para as pessoas aprenderem. Portanto, há aqui uma pescadinha rabo na boca, não é? Eu preciso de literacia para as pessoas mudarem, para ficarem motivadas, mas por outro lado eu preciso de motivação para as pessoas aprenderem. E eu achei muito curioso estes slogans que há tempos houve aqui uns outdoors pela APDP, na Associação Protetora da Diabetes, desculpem, a Associação Portuguesa de Diabetes, não é? Já não sei o que a sigla quer dizer, mas é qualquer coisa desse tipo. Portanto, basicamente a Associação de Diabetes dos Doentes Portugueses, diabéticos, e reparem, o que eles dizem aqui é o que é que precisamos de fazer para chamar a sua atenção para a diabetes. No fundo, o que é que precisamos de fazer para chamar a sua atenção para a literacia em diabetes, para ficar preocupado e para se cuidar da diabetes. E brincaram aqui com os nus para chamar a atenção. Portanto, precisamos de motivação para a literacia e depois precisamos de literacia para motivação. Portanto, há aqui uma escadinha de rabo na boca. Além disso, nós sabemos que a literacia não é suficiente porque a maior parte das decisões que fazemos no nosso dia-a-dia são decisões tomadas de forma muito rápida. Este slide, esta coisa dos vieses cognitivos, é um palavrão também à psicólogo, mas basicamente quer dizer que nós tomamos decisões com base em raciocínios muito rápidos, a maior parte deles automáticos, que não passam por nos lembrarmos que é má ideia comermos uma bola de Berlim, ou é má ideia comermos um gelado e por aí fora. Portanto, as nossas decisões geralmente são tomadas de forma muito rápida e com base em uma coisa que nós chamamos de heurísticas da disponibilidade, heurísticas da decisão. Portanto, variáveis mais rápidas e que está aqui encapsulada neste slide, que depois, se quiserem, podem espreitar com mais cuidado. Eu deixei cá para vocês depois poderem espreitar isto. Ok, continuando agora, portanto, se nós tivermos estas caixas completas, que é aumentarmos a nossa competência, aumentarmos a nossa motivação e aumentarmos ou garantirmos que temos um contexto, a oportunidade, nomeadamente literacia, que de facto é uma condição necessária, embora insuficiente, se nós conseguirmos isto tudo, temos o comportamento
como uma possibilidade. Mas há outro problema, é que há pouco vimos que nós até somos bons a experimentar comportamentos. O nosso grande problema é construirmos hábitos. Como é que nós saltamos dos comportamentos para os hábitos? E neste momento, o foco dos psicólogos até tem mais a ver com esta última seta, como é que eu passo da caixa amarela, ou enfim, amarelo torrado, para a caixa mais avermelhada, para os hábitos, ok? E o primeiro aspecto fundamental é que, para nós vestirmos um novo hábito, temos que despir o hábito anterior. Ou seja, os hábitos são memórias e são respostas automáticas que nós temos. Todos nós, quando entramos numa sala e quando temos que esperar por alguém, se houver uma cadeira e se a cadeira estiver livre, automaticamente sentamos nela. Não temos que pensar. Decidimos rapidamente que aquilo é uma cadeira e se nada for impeditivo, nós sentamos-nos. Portanto, temos que pensar um pouco mais. Reparem, o comportamento automático é sentar-nos. O pensamento alternativo que nos obriga a pensar um pouco mais é o estarmos de pé. E, portanto, construir um novo hábito significa anular um automatismo que já está criado e construir um novo. Vou dar mais um exemplo. Uma criança pequena demora algum tempo a ganhar o hábito de escovar os dentes antes de se deitar. O comportamento automático é vestir o pijama e deitar. Ora, se nós queremos que a criança passe a escovar os dentes antes de se deitar, nós temos que criar aqui um hábito entre dois comportamentos, que é o vestir o pijama e o deitar. Porque o ato de vestir o pijama automaticamente faz com que a criança pense em deitar. Okay? Ou pelo menos os pais assim o desejam, porque às vezes as crianças querem depois fazer outras coisas, brincar, etc. Mas o hábito é este, e os pais querem de facto que haja estabelecer este hábito entre o pijama, deitar, pijama, deitar. E se repetir algumas vezes esta associação entre pijama, deitar, nós conseguimos construir esse hábito. Para injetar um novo comportamento, que é o lavar os dentes, nós precisamos de cortar o hábito anterior, que é pijama, deitar, e meter um hábito novo, que é pijama, escovar os dentes e deitar. Isto implica algum esforço. Mas antes de vermos um pouco o truque para chegarmos lá, importa pensarmos sobre o que são hábitos. E hábitos são padrões comportamentais, reparem, são comportamentos que se repetem, mas o que caracteriza o hábito não é a repetição. Se nós pensarmos bem, o que caracteriza o hábito é a ativação automática do comportamento. Pensem assim, vocês quando visitam uma cidade em que não vão muito frequentemente, se calhar têm o hábito de ir para aquele hotel, ou têm o hábito de ir para aquele restaurante. E nós falamos em hábitos, mesmo que só lá vamos para aí 2 vezes por ano ou uma vez em cada 2 anos. Portanto, o que caracteriza o hábito não é a repetição, o que caracteriza o hábito é o automatismo da decisão. Ser automático, não pensamos naquilo. E é o que nós queremos, porque o que nós queremos mesmo é, na maior parte das vezes, para sermos virtuosos, é termos o hábito, por exemplo, de manhã, no pequeno almoço, quando acordamos, tomarmos um pequeno almoço adequado em casa antes de irmos para o trabalho, porque se não fizermos isso, se calhar vamos chegar ao café e vemos aquela montra maravilhosa com aqueles bolos todos apetitosos e somos provavelmente muito mais propensos a pedir aquela bola de Berlim ou outro bolo qualquer e que se comermos em casa isso já não vai acontecer. Portanto, o que nós queremos é que de forma automática, quando acordamos, tomamos um bom pequeno almoço. Fazer esta associação, ou seja, não pensar. E porquê que isto é importante? Porque pensar implica gastar energia. E, portanto, se eu tiver coisas automáticas que não implicam gastar energia, é ótimo porque, basicamente, dispenso o pensamento, como quando vejo uma cadeira, eu não tenho que pensar que aquilo é uma cadeira, eu sento-me automaticamente e, portanto, se for de uma forma automática, não gastamos energia no processo de decisão e agimos sem pensar, o que é ótimo quando o comportamento em questão é um bom comportamento. Ok. Uma nota final, estou quase a terminar, para esse conceito de regulação temporal. É que para construir um hábito nós vimos que era preciso despir o hábito anterior. E no princípio isto é muito difícil. No princípio, como o comportamento que existe é um comportamento automático, isto implica nós regularmos mentalmente e pensarmos na importância de despir aquele hábito e construir um novo hábito.
ok? Eu não sei se conhecem esta série é fantástica, do ponto de vista de uma coisa que é o conceito de valores. A história da série eu conto muito rapidamente. Este sujeito que estão a ver aqui no ecrã é um professor pacato dos Estados Unidos, é professor de Química, um tipo cheio de valores, muito cumpridor, muito profissional, amigo do seu vizinho e por aí fora, mas só que de repente tem um diagnóstico de cancro e dão-lhe 6 meses de vida. E ele faz as contas e precisa de 700 mil euros para conseguir deixar a família bem quando ele partir, porque o prognóstico que tem é de 6 meses de vida. E de repente acontece uma coisa que é, ele é químico, e de repente percebe que se começar a cozinhar anfetaminas, como químico que é, consegue ganhar os 700 mil euros antes de morrer. E a série mostra a transformação de valores a partir das necessidades. Reparem que eu há pouco falei das necessidades, o primeiro passo para a mudança são as necessidades. Ele, a partir do momento em que percebe que a necessidade é ganhar dinheiro, ele vai construir um valor diferente para aquilo que é a sua vida e começa a desvalorizar aquilo que sempre valorizou, como ser um bom profissional, um respeitador da lei e por aí fora, para começar a construir valores mais associados ao crime. Claro que depois a série evolui e eles, para renderem a série, lá fizeram o homem sobreviver ao cancro, porque ganhou tanto dinheiro que pôde fazer uma cirurgia que sobreviveu, e a partir daí o que se vê é uma evolução de perda de valores, em que passado algum tempo já está a matar pessoas, etc. Mas a série vale a pena ser vista como um exemplo dramático da importância que é... Peço desculpa interromper, é porque eu estou na segunda temporada. O doutor não diga assim mais nada. Eu não conto mais. Okay. Mas a série é fantástica para ver. Fantástico. E porquê que eu estou a falar aqui de valores? Porque valores são princípios organizadores da nossa vida. Se eu tiver valores alinhados com uma determinada área, mais rapidamente eu tenho um conjunto de comportamentos que vou adotar exatamente porque aquilo me orienta. Portanto, a importância dos valores é que eu não estou orientado para perder 5 quilos, eu estou orientado para ser mais esbelto, ou mais bonito, ou com mais capacidade atlética, o que quer que seja. Portanto, a questão dos valores é fundamental. Os valores são organizadores para a nossa vida e, portanto, são organizadores para um conjunto de comportamentos e não só para um comportamento em específico. E nós sabemos isto, penso já não vou ter tempo para vos mostrar estes vídeos, vou só mostrar este aqui da direita, para vermos até que ponto é que, por exemplo, a indústria publicitária utiliza os conceitos de valores. Vejam este vídeo da Coca-Cola, numa altura em que a Direção-Geral de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, essas coisas todas da saúde, dizem que é má ideia beber refrigerantes, ok, que faz mal à saúde, e vejam os valores que são projetados neste vídeo. Somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. The way I love you. Reparem, a Direção-Geral de Saúde aposta em mensagens como não beba refrigerantes pela sua saúde. Eles apostam em mensagens como, e saúde é um valor, só que saúde é um valor fraco, como eu dizia há pouco, saúde é difícil de ser um valor orientador quando nós somos muito saudáveis. Reparem os valores que estão aqui colocados, é o valor da família, a Coca-Cola associa-se aos momentos importantes ao longo da vida, a Coca-Cola está associada a uma família aparentemente feliz, que é que vocês estão aqui a ver, uma família bonita, ele é bonito, ela é bonita, o miúdo é espetacular, dinâmico, vital, como nós queremos, portanto não há aqui obesidades, não há aqui excessos de peso, nada disso,
Ele trabalha em casa, portanto, se trabalha em casa e não é nos tempos da Covid, portanto, se trabalha em casa é porque deve ser muito inteligente, porque anda ali aos papéis em casa. A casa dele não é claramente uma casa de classe média baixa, portanto, ele é um homem que sabe o que quer, e um homem que sabe o que quer Coca-Cola. É a mensagem que está cá. E, portanto, e todos nós nos identificamos muito rapidamente com isto, e era isto que nós gostávamos de ser e de ser. E, basicamente, é esta a mensagem deste anúncio. Muito mais brilhante do que esta coisa do não beba Coca-Cola pela sua saúde. Repare, até tem esta frase fantástica que é destapa a tua natureza, que isto lembra Nietzsche. Nietzsche dizia uma coisa muito gira, que é um homem deve tornar-se aquilo que é. Um homem deve perseguir a ideia da perfeição em si mesmo. E isto, basicamente, até isto foram buscar aqui na Coca-Cola. Absolutamente brilhante. Portanto, quando nós queremos injetar comportamentos nas pessoas, vale a pena pensarmos em valores, porque os valores são organizadores. Os valores criam a necessidade para os valores, para os comportamentos. Os valores criam a percepção de motivação autónoma para chegarmos àquilo que queremos ser no nosso futuro. Não vou mostrar o outro vídeo. Portanto, resumindo isto tudo que eu tenho andado aqui a dizer, se nós queremos construir um hábito, o percurso é este. Primeiro, mudamos as intenções comportamentais, mudamos a forma como pensamos sobre as coisas. Isto faz também com literacia, é verdade, mas não só. A literacia está afetada por uma série de outras coisas, nomeadamente coisas que nós não pensamos muito, como aqueles vieses cognitivos que há pouco dizia. Se tivermos estas intenções e se conseguimos passar para a ação, é perfeito. Ou seja, pôr a pessoa a experimentar. Se a pessoa experimentar o comportamento e se o comportamento resultar, ou seja, se a pessoa sentir que é competente para aquele comportamento e perceber que aquele comportamento tem algum efeito no mais concreto, no aqui e no agora, então mais provavelmente conseguimos que a pessoa repita, e se a pessoa repetir o comportamento e repetir um conjunto de vezes, e para comportamentos simples nós sabemos que se repetirmos durante 60 vezes, por exemplo, se for um comportamento diário, como tomar o pequeno almoço, se repetirmos durante 60 dias, ou seja, 2 meses consecutivos, estamos a criar uma memória a que chamamos hábito, e se conseguirmos isso, então chegamos ao automatismo, e a partir do automatismo tudo é muito mais simples, porque não temos que gastar energia a tomar a decisão. Portanto, a construção de um hábito faz-se desta forma, e, portanto, se construirmos agora aquele modelo que começou aqui só destas 3 caixinhas, mais o comportamento, a competência, a motivação, a oportunidade a afetar o comportamento e depois o hábito, o que vemos é que muito provavelmente antes disto tudo precisamos de uma coisa que é a literacia de valores, ou seja, garantirmos que sentimos motivados, sentimos competentes, sentimos que temos um contexto de oportunidade para satisfazer valores que são nossos. Portanto, dito de outra forma, a melhor maneira de nós fazermos com que a pessoa faça este percurso todo, das intenções comportamentais até a construção de hábito, é injetar valores. Valores são fundamentais. E eu terminava exatamente com mais um bocadinho de um filme. É um filme que eu não gostei especialmente do filme, mas tem este bocado que eu achei absolutamente genial e que na prática resume estes cerca de 40 minutos que eu estive aqui a falar. Vejam o que é que a Margaret Thatcher, a falar com um médico neurologista, ele diz quando ele pergunta o que é que ela sente. Yes, it was my idea. To Oxfam. Perfectly good stuff. People can use these things. Still, it must be a bit disorientating. You're bound to be feeling... What am I bound to be feeling? People don't think anymore. They feel. How are you feeling? Oh, I don't feel comfortable. Oh, I'm so sorry. We, the group, were feeling. Do you know, one of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas. Now, thoughts and ideas. That interests me. Ask me what I'm thinking. What are you thinking, Margaret? What's your thoughts so they become words? What's your words so they become actions? What's your actions so they become habits? What's your habits so they become your character? What's your character for it becomes your destiny? What we think we become. My father always said that.
And I think I am fun. Bem, eu penso que ela ilustra este percurso muito bem, desde os pensamentos até passando pelas palavras, pelas ações, pelos hábitos, pelo caráter, pelo destino, até ela faz este percurso magnífico. A frase, penso que não foi do pai dela, penso que foi do Buda. O Buda penso que foi o primeiro a fazer este circuito. Portanto, nós já sabemos isto há bastante tempo, infelizmente temos dificuldade em pôr na prática, mas de facto a questão da construção de valores é fundamental. Construção de valores é exatamente a ideia de construirmos o pensamento organizado para a ação e para aquilo que queremos ser no nosso futuro, e pode ser no futuro a curto prazo. Bem, eu penso que ficava por aqui. Eu não sei se temos tempo para algumas perguntas, para conversarmos um bocado. Sim, ainda temos um tempinho. Muito obrigada, Dr. Osvaldo, mais uma vez, pela sua brilhante apresentação sobre este tema. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar, queira dizer alguma coisa. Vou aproveitar agora. Luísa, é só ligar o som, minha querida. Olá, já me ouvem? Já. Ok, então como nós somos professores, não é? E aqui professores que trabalham com crianças pequenas, eu trabalho já com adolescentes que têm pensamento próprio, desenvolvido, não é? Ou estão na fase já de se individualizar bem, porque são alunos do ensino secundário. Mas o que nos importa a nós é como passar isto para conseguir que os nossos alunos ganhem hábitos que lhes permitam ter uma vida boa, ou uma vida melhor, ou sentirem-se bem com a vida que vão construindo. Não é? E o que é que nós na sala de aula podemos fazer para que eles sintam que são competentes, criar as oportunidades, os contextos para eles se sentirem competentes e terem uma motivação que passa a ser uma motivação que venha de dentro deles. E acho que compete aos professores muito isto, não é? Pelo menos nós temos que pensar sobre isto. Os pais talvez não, mas nós temos que pensar sobre isto. Mas também diria que é injusto pensarem que são os únicos, injusto para vocês mesmos, não é? Ou seja, o vosso trabalho está muito limitado, porque a construção de valores... Vem de casa. As pessoas têm um papel fundamental na construção de valores, mas obviamente vocês, quando estão a trabalhar com os alunos, obviamente estão a trabalhar com valores que são adquiridos também noutros contextos, nomeadamente os contextos familiares, os contextos das amizades deles e por aí fora, não é? Portanto, há aqui muitos valores conflituantes, não é? Mas é uma questão importante. Eu não tenho, obviamente, uma resposta para isso. Eu não estava a perguntar, desculpe, não estava a perguntar para ter resposta, estou a dizer. Sim. Eu vejo-me aqui e acho que tenho um papel, que sei que é só, mas eu tenho um papel aqui. Pronto, era só isso, não é para dar resposta. Não, mas eu penso que quando nós olhamos para os nossos professores, aqueles que nos marcaram, muitas vezes eu, quando olho para trás, não me lembro da matéria que eles davam, ou lembro-me pouca coisa. O que me lembro exatamente de alguns valores que recebi deles, de alguns, por exemplo, o entusiasmo como eles davam a aula, né? E nós, por exemplo, passamos valores exatamente por aí, pelo entusiasmo com que damos uma aula, pelo fascínio que passamos sobre a matéria que damos, muito mais do que, obviamente que há esta angústia que depois eles também têm que passar no exame, não é? E portanto eles também têm que aprender, não é? E é muito mais fácil quando nós não temos a obrigação de que a coisa seja eficaz, no sentido de eles saberem responder a um exame. Mas em rigor, eu diria que o trabalho principal e o que resulta mais, e vemos isso claramente na maneira como as crianças depois
evoluem como adolescentes e como adultos, é o gosto que eles têm por alguns professores. E isso tem a ver muito com a relação, com aquela coisa da relação de proximidade. Nós chamamos relação pedagógica. Relação pedagógica, exatamente. Portanto, isso é fundamental. Portanto, uma das apostas passa por aí, não é? A outra da competência, não é? E é óbvio que esta coisa do escolhermos bem, equilibrarmos bem os exercícios e por aí fora para eles se sentirem competentes é fundamental para se sentirem, e o reforço e todas aquelas coisas básicas da aprendizagem, não é? Como é que nós injetamos a aprendizagem. Mas eu costumava brincar muito com dizer aos meus alunos, durante algum tempo dei aulas a psicólogos, agora já não, eu costumava dizer muito aos psicólogos que o negócio dos psicólogos era mudança de comportamentos, era fazer com que as pessoas mudassem comportamentos. E depois, passado algum tempo, eu percebi que o negócio dos psicólogos não é esse, o negócio dos psicólogos é mudança de significados. Se eu conseguir, ponto de vista agora, indo mais à pergunta, se eu conseguir que a criança goste de aprender, isto é muito mais valioso do que conseguir que a criança saiba fazer aquela equação. Ou seja, não é? Portanto, estamos de acordo. E, portanto, e hoje em dia o ensino passa muito por isso, não é? Porque hoje em dia há tantas maneiras de aprender, com YouTubes e com essas coisas todas, que em rigor eu penso que o papel dos professores nesse sentido pode ficar um pouco mais folgado, no sentido de apostar mais na passagem do valor e menos na passagem do conteúdo em si, porque os miúdos descobrem. E as aprendizagens, aquilo que nós chamamos de conteúdos, vão e vêm e vão num instantinho, não é? Mas essa foi a minha vida também. Fiz a escolinha toda, eu estudava pós-teste e acabou. Claro. Eu não faço a mínima ideia do que aprendi nas variedíssimas disciplinas que tive no ensino secundário. Fiquei com as coisas só, não sei de nada. O que aprendeu mais foi a maneira de chegar lá, não é? E depois na vida adulta, depois, à medida que se... Sim, fui fazendo o meu caminho, claro. Mas há uma coisinha que eu gostava de dizer, que há uma diferença entre o trabalho dos pais como educadores de base e os professores. É que nós temos temos o dever de ter uma consciência, é que temos intencionalidade, uma intencionalidade que já está elaborada dentro de nós, que está pensada, que os pais não têm que ter. Portanto, não há cursos para pais. Já há umas coisinhas, não é? Para aprender umas coisas. Mas quer dizer, as pessoas são pais intuitivamente. Os pais fazem as coisas intuitivamente e os valores passam e os miúdos crescem e na maioria dos casos saudáveis, na maioria dos casos, ainda acho eu, mas nós temos uma responsabilidade diferente. É que isto tem que ter uma intencionalidade. Até para uma aprendizagem ser feita com um bom estímulo, com um bom ambiente, estimulando a curiosidade, temos que saber como fazer isso. Portanto, isso é uma coisa que acho que nos distingue dos papás e das mamães. Concordo. Mas há um aspecto da motivação que aqui é muito importante ter em conta, que é normalmente nós podemos ver a motivação, aquela coisa da motivação intrínseca ou extrínseca, não desenvolvi aquilo muito, mas há um aspecto interessante que muitas vezes o que acontece é que nós começamos com motivação extrínseca e depois passamos com motivação intrínseca, ou pelo menos uma motivação muito autónoma. Intrínseca é difícil porque eu posso gostar muito de ler artigos científicos, não é? Mas o artigo científico, por exemplo, dá trabalho a ler e, portanto, eu não tenho uma motivação intrínseca para ler o artigo científico. Eu tenho a motivação autónoma, ou seja, não preciso que ninguém me empurre para ler o artigo científico, mas intrínseca é diferente. Intrínseca é mais, de facto, quando estou a comer um gelado, que eu adoro, ou um pudim, aí sim é a motivação intrínseca e notas porque eu não quero parar aquilo, enquanto que eu, quando estou a ler um artigo científico, há um esforço meu para chegar ao fim, não é? Para chegar ao fim. Mas há um aspecto interessante que é uma criança, por exemplo, no princípio aprende de forma mais extrínseca. Mesmo em casa, os pais têm que dizer coisas do tipo: vai lá, João, vamos fazer isto, a seguir vamos jogar a bola. E, portanto, o que o pai está a fazer é um negócio de fases e depois vamos jogar a bola. E passado algum tempo acontece uma coisa mágica, que eu acho que também acontece com os professores, mas sinceramente, que é, e aqui é semelhante, é que passado algum tempo a criança começa a perceber que o desempenho escolar
depois traduz-se no pai ficar orgulhoso, no pai ficar contente com ele e por aí fora, não é? E, portanto, isto também é uma regulação extrínseca, portanto, é uma regulação, a criança deixa de estudar, se calhar para ir jogar a bola, começa a estudar para que o pai fique contente, o pai e a mãe, não é? Mas tem um valor mágico, que é, basicamente, a criança já interiorizou um pouco o comportamento de estudar, porque para chegar a uma coisa que é exterior, que é o pai ficar contente, mas há uma coisa mágica que é que o pai já nem sequer precisa de ir jogar a bola com ele, se não gostar muito de jogar a bola, porque ele já está a fazer aquilo pelo pai, que é uma coisa fantástica. Só mais à frente, e é curioso a professora ter falado dos alunos já adolescentes, porque de facto os adolescentes conseguem, já têm cérebro suficiente para pensar um pouquinho mais a longo prazo. E portanto começam a fazer uma coisa de utilizar valores. E começam, eles próprios, já não é para alegrar o pai, eles próprios querem estudar mais para chegarem mais longe, para irem para uma faculdade, para tirar o curso de medicina, para serem respeitados. Depois não, pensam que vão ficar milionários, pois não é assim, mas o melhor é deixá-los enganados, né? E portanto há aqui, constroem estes objetivos já próprios e aí já ficam totalmente autónomos, né? Quando falamos em motivação autónoma, no fundo é eu estar a fazer coisas que não me dão prazer no imediato, mas por valores que no fundo, objetivos a longo prazo, não é? Independentemente de quem quer que seja. Já não é por causa do pai, já não é por causa do professor, mas os pais e os professores aqui são fundamentais porque injetam esses valores. Em particular nos adolescentes, porque os adolescentes têm mais capacidade de autorregulação e conseguem pensar mais a longo prazo e mais cérebro aqui mais pré-frontal e tem essa capacidade. Muito obrigada. Pessoal, está tudo calado? Vou-me eu calar. Não, estávamos à espera que tu te calasses. Estou a brincar. Estou a brincar. Portanto, já falamos aqui dos adolescentes. Agora temos a parte dos mais pequeninos, do primeiro ciclo, não é? O doutor falou aqui numa parte que era na repetição das ações que leva aos hábitos, não é? Sim. É o que nós fazemos no primeiro ciclo. Sim. De manhã, desde a hora de entrada até a hora de saída. A repetição das ações, e depois acontece que muitas vezes eles chegam a casa e uma ação parecida com aquela que o professor coloca na escola, eles dizem aos pais, não é assim, a minha professora não faz assim, a minha professora diz que não é assim. Portanto, nós todos os dias fazemos aquela repetição de ações, não é? E eles criam aqueles hábitos, são hábitos que eles acabam por criar. E que levam para casa, não é? E que levam para casa. E explicam aos pais que não é assim, porque depois o que a professora diz ou o que na escola se fala torna-se um pouco, sobrepõe-se lá às de casa, não é? Porque os pais dizem muitas vezes, professor, ele depois diz que não é assim, que a professora é que sabe e que... E isso é muito interessante, não é? Porque as crianças quando chegam à escola começam de facto a descobrir, cada vez é mais cedo também por causa do... O Piaget é um psicólogo importante, como sabem, na área das crianças, do desenvolvimento cognitivo nas crianças. Ele está sempre a dizer, né, como nós dizemos, é como a professora diz. Ele dizia que as crianças aprendem a agir, não é? E que precisavam de mexer-se para poderem... o comportamento faz o pensamento, não é? E o Piaget, o tempo dele não havia televisão, não havia televisão com certeza, e ele não estudou crianças já com televisão, porque a partir do momento em que nós temos ecrãs que fazem com que a realidade da criança se estique, é óbvio que tudo muda em termos da maneira como as crianças se desenvolvem, não é? Mas eu estava a pensar nisto porque a partir do momento em que as crianças saem de casa e vão para a escola e conhecem outros modelos de pensamento, para eles é uma revolução. Portanto, eu não faço a mínima ideia do que é estar na cabeça de uma criança durante os primeiros anos em casa dos pais e de repente vai para uma escola e de repente aparecem outros modelos, nomeadamente outro adulto com poder, não é? Imbuído de significado, e que ele valoriza, obviamente, a dizer coisas que os pais dizem diferente. Isto deve ser uma revolução na cabeça do miúdo brutal. Mas é que depois ele deve olhar para o lado e ver os outros miúdos que aceitam aquilo e aquilo torna-se verdade para ele. E, portanto, quando vai para casa e diz aos pais, é óbvio que tem um impacto
brutal e de alguma maneira ele sente-se mais considerado que está a ensinar agora os pais, não é? É interessante. Aqui depende muito depois de como é que os pais reagem a isto, não é? Mas nós temos visto transformações brutais, como a reciclagem, não é? Portanto, que de facto mudou muitas famílias. Agora já voltamos para trás, as coisas já não estão tão boas como já foram, mas houve uma altura que mudou e continua. Enfim, em termos culturais, houve muita coisa que mudou graças à mudança primeiro com os miúdos. Porque as crianças, principalmente as do primeiro ciclo, acham que o professor é assim um ser humano fora de série, sabe tudo, sabe responder a tudo, percebe tudo, tanto que às vezes quando me perguntam eu digo, agora não estou bem a ver, não sei muito bem isto, e eles, não sabes? Pois, há coisas que eu não estava à espera que tu perguntasses e então tenho que ir ver para te explicar melhor e eles ficam assim incrédulos, como é que o professor não sabe, porque eles acham que o professor é aquela pessoa extraordinária. No primeiro ciclo nota-se isso e o nosso ego também fica, não é? Porque eles depositam em nós aquela pessoa sábia, aquela sabedoria em que os ajudamos em tudo, na escola, naqueles problemas pessoais que vão surgindo durante as aulas, e então nós somos aquele amigo, um grande amigo que está ali, que os ajudamos em tudo. Acho que é isso, eles veem-nos muito assim, com esse papel. Mas sabe que quando diz que não sabe, num contexto em que eles de alguma maneira idealizam, não é? O professor de repente dizer que não sabe, isto é uma passagem de um valor, que é o valor da humildade, o valor e da curiosidade também, quando diz que vou tentar perceber para depois te dizer, há aí curiosidade, há aí humildade e esse valor fica injetado de uma forma brutal, porque é alguém que eles idealizam que de repente está a dizer esta parte eu não sei, mas vou saber. E portanto é disto que estamos a falar quando estamos a falar de valores. Isso é muito importante. Pois, nós fazemos muito isso, portanto nós até conversamos uns com os outros porque não se deve deixar as crianças sem resposta. Eles colocam perguntas, ainda para mais eu agora vou ter um terceiro ano que na disciplina de estudo do meio vai começar logo com os sistemas, e aí eu falo sempre com os pais no início do ano, que eles vão começar a colocar questões, principalmente em 2 aparelhos, no reprodutor masculino e feminino, e então é quando as crianças num terceiro ano que já colocam outras questões, já querem saber aquelas respostas, e nós não devemos deixá-los sem resposta. Às vezes não sabemos muito bem como, porque eu costumo dizer, as aulas são ali em direto, eles colocam a questão ali, e nós podemos não estar preparados para responder àquela pergunta daquela forma para as cabecinhas deles, não é? E então temos muito o hábito de dizer isso. Agora não sei muito bem, vamos todos pesquisar ou vamos pesquisar para respondermos a melhor. E perguntei aos pais, lá em casa também. Portanto, começamos assim a passar a bola também mais nesse aspecto, para se conversar também lá em casa, porque o terceiro ano já é um ano, dos 4 anos do primeiro ciclo, o terceiro ano é aquele mais revelador, portanto. Não tem nada a ver com o segundo, é uma mudança radical e é mais puxado até que um quarto ano. O quarto ano é ali uma consolidação. Agora o terceiro ano, os pais dos meus alunos e os meus alunos vão ter assim um embate, até a nível de conhecimentos gerais, porque realmente os assuntos mudam, deixamos de falar em palavrinhas que se falavam em casa até aqui, para contextualizar certos assuntos e vamos começar a tratar as coisas pelos nomes e atribuir os nomes científicos e aí nota-se ali às vezes o impacto. E mesmo eles, né, já estão numa fase em que mudaram a maneira de pensarem. Estamos a falar ali dos 8 anos, né? É cerca de 8 anos, não é? O terceiro. Eles têm uma forma de ver o mundo já muito diferente nessa altura, né? Muito diferente. E eles são fantásticos a colocar questões, é verdade. A Maria então é perita nisso. A Maria coloca questões, gosta muito de colocar questões, ela quer saber tudo, o porquê de tudo, só fica descansada quando tem a resposta para tudo.
parece que não consegue avançar para outro assunto se não ficar totalmente esclarecida sobre o assunto anterior. Tem que ser. Não sei se lá em casa ela também é assim. É verdade. Como é que chama a menina? Maria Clara. Eu gostava de um dia receber a Maria Clara num 10º ano, de qualquer coisa, e que ela mantivesse essa curiosidade e essa facilidade de, olha, não sei, quer saber. Qual é a tua disciplina, Luísa? A tua disciplina é? É geografia, mas eu não estou a dar geografia, estou com turmas de ensino profissional e dou qualquer coisa. Estudo e pronto. Portanto, mas posso dar geografia também. Mas ainda vamos ouvir falar muito sobre a Maria Clara, porque ela Pronto. é fantástica. Não é por estar aqui o pai, que eu falo imenso, está aqui a minha colega, é uma menina que todas as crianças são curiosas. Está aqui a mãe do Leonardo, está a mãe do Simão, todas as crianças são curiosas. Gostam que lhes seja respondida aquelas questões, não é? Gostam de... A Maria insiste mais um pouco. Às vezes até os colegas já dizem assim, Maria, espera, mas espera aí, olha, a professora já te explicou, já estão todos esclarecidos e satisfeitos com a resposta, menos a Maria. Portanto, eles acabam por ir embora e lá fica a Maria na sala a querer que eu lhe responda. E eu vou ter uma vida complicadíssima no estudo do meio com a Maria, porque ela vai querer saber os pormenores e eu... Eu penso que o desafio para ela chegar ao 10º ano ou ao 11º e manter a mesma postura passa muito por continuar a ter professores que permitem essa curiosidade toda, não é? E que de alguma maneira não a limitem nessa vontade de saber, não é? E é difícil, não é? É difícil, em particular a partir do 5º ano, a coisa começa a ser mais difícil encontrar a consistência. O grande desafio a partir do 5º ano é de facto a consistência entre os estilos. A polidecência. Mas as turmas no 10º ano estão caladas, quer dizer, primeiro que é preciso um mês para que se habituem, neste caso à minha pessoa e eu a eles, e que saiba como é que eles funcionam, portanto, mas leva tempo até estarem com algum à vontade, como à vontade que a Maria Clara tem fazer perguntas. Portanto, eu acho que há qualquer coisa que não fazemos bem feito, porque dá a ideia que a coisa vai diminuindo, não é? Portanto, tem um pouco a ideia de que isto é uma grande chatice. Exato. Muito bem. Posso só dizer alguma coisa? Pode ser sincera. Antes de mais, Osvaldo, muito obrigado Obrigada. Pela apresentação, foi excelente. E agora falo como pai. Houve aqui intervenções como professores e eu agora falo aqui um bocadinho como pai, não como pai da Maria Clara, porque, enfim, okay. fica mal falar mas de facto em casa é igual. Aliás, é um consumo de energia da nossa parte brutal, não é? Porque é de facto uma curiosidade que é uma curiosidade também que não é de alguma forma reprimida e, portanto, ela tem toda a liberdade para ser curiosa e, portanto, o que ela exatamente é em casa, na escola, é o que sucede também em casa. Ainda que, enfim, nestas alturas seja um desafio mais exigente para nós pais, porque estamos numa situação de facto complicada e eu já começo a redirecioná-la. Por exemplo, ela enfim, começou agora a ler os livros da aventura. Há algum vocabulário que ela não conhece, em vez de me estar sempre a perguntar, eu já lhe apontei onde é que fica o dicionário. Quando ela tem alguma dúvida, vai ver ao dicionário. Mas eu gostava aqui de colocar aqui duas questões ao Osvaldo. Este tema é interessantíssimo e, de facto, quando dizia, julgo que era a professora Luísa que dizia que os pais não são ensinados a ser pais, não há um curso para pais. É pena que os pais não assistam a estes webinars, porque, de facto, também aprendemos aqui. E aprendemos sempre a conversar, aprendemos aqui nestes webinars, são esporádicos, mas também aprendemos a ir às reuniões das escolas, a falar com os professores, aprendemos também com os outros pais, a conversar com os outros pais. Portanto, há vários passos de aprendizagem
informais, digamos assim, Sim, sim. em que nos faz nos tornarmos melhores pais, não é? Para além da experiência, é óbvio que a Maria é a minha primeira filha, eu se calhar para a Laura já sou um bocadinho melhor e se calhar para o José vou ser um bocadinho melhor, acho eu. Embora cada um tenha a sua própria personalidade. Claro. Mas aquilo que eu gostava de perguntar ao Osvaldo tem a ver muito com os ambientes, com os contextos, não é? Porque já na webinar passada, quando estávamos a falar dos comportamentos alimentares, em que a doutora Telma dizia que, de facto, a construção de comportamentos alimentares passava muito, de comportamentos alimentares, enfim, de uma alimentação saudável passava muito pelo exemplo dos pais, não é? O exemplo que se dá em casa, ou seja, eu não posso, ou pelo menos eu não devo obrigar a minha filha a comer sopa se eu não comer sopa, não é? E até dava um exemplo engraçado, a doutora Telma, que é na questão do lanche na escola, do pão com manteiga e do leite branco, e o facto de todos naquela sala estarem a comer o pão com manteiga e o leite branco, e a própria professora também fazer esse esforço, enfim, fazer esse esforço também de estar a comer com eles o pão com manteiga e o leite branco, como exemplo, não é? Mas aquilo que discutíamos na webinar anterior, voltamos a discutir aqui, que é uma certa competição e uma certa instabilidade de contextos e de ambientes. Ou seja, que eu penso que talvez dificulta a construção de comportamentos, de novos comportamentos e, por conseguinte, de novos hábitos. Porque uma coisa é, de facto, o contexto, o ambiente de escola, outra coisa é o ambiente de casa, não é? Que é completamente diferente. Outra coisa é o ambiente da casa dos avós, outra coisa é o ambiente, sei lá, da casa dos avós paternos, dos avós maternos e por aí fora, em que há aqui uma certa competição e uma certa instabilidade de ambientes que podem dificultar este processo de construção de hábitos. Isto são comentários, perguntas. E uma outra questão, já que estamos a viver uma pandemia, uma maldita pandemia, que eu acho que nenhum de nós imaginaria ou suspeitaria que viéssemos a viver durante a nossa vida, mas de que forma é que nós podemos tirar o facto de nós estarmos em casa, num ambiente estabilizado, que apesar de tudo é um ambiente estável, ou seja, as crianças estão em casa, estão de alguma forma confinadas, o contacto, e estou a falar de crianças do primeiro ciclo, o contacto é feito com a escola, é feito através de um ecrã, aliás, de dois ecrãs, quer o ecrã da televisão, quer o ecrã do computador, mas enfim, de todo o mal que esta pandemia nos trouxe, se de facto nós podemos aproveitar o facto de estarmos num ambiente estável, que é o ambiente da nossa casa, extremamente controlado, se nós podemos tirar daqui tirar partido para construirmos novos hábitos, para mudarmos comportamentos. E era estas duas coisas que eu gostava que pudesses comentar, Osvaldo, que é esta, por um lado, esta competição, esta instabilidade de contextos e de ambientes, em situações normais, digamos assim, e nesta situação anormal que estamos a viver, o facto de estarmos num ambiente mais ou menos estável, se não podemos tirar partido deste ambiente e construir de uma forma muito mais fácil, por exemplo, como aquilo que tu dizias, que é impor esta coisa de não só da questão alimentar, não é? Uma alimentação saudável, mas também do pijama, lavar os dentes e dormir, impor novas rotinas, ou seja, tirar partido para construir aqui coisas positivas e não apenas entender isto, que é um desafio para os próprios pais, não é? Os pais hoje em dia estão aqui com uma sobrecarga a todos os níveis. Mas, de facto, se podemos usar este ambiente pandémico, digamos assim, passo a expressão, como uma oportunidade, provavelmente única, de construirmos, de mudarmos os comportamentos dos nossos filhos para melhor. Eram estes dois comentários / perguntas. São várias perguntas e complexas, não é?
E eu, antes de mais, deixe-me dizer que eu não sou psicólogo, não tenho, não tenho muita formação, só a formação básica em psicologia infantil, o que significa que a minha reflexão é mais sobre o que é que, do que eu sei sobre construção de hábitos pode ser interessante, refletindo numa lógica mais também das crianças. É assim, respondendo à primeira pergunta, ou até juntando as duas, eu diria que esta competição de ambientes até fica um pouco mais aproximada pela pandemia, porque quando temos professores, aliás, quando temos pais que façam um pouco de esforço em, por exemplo, assistir a algumas aulas, perceber o estilo das aulas, perceber um pouquinho o que é que os miúdos estão a viver, que é uma coisa que nós já não sabemos, né? Ou seja, um adulto já não se lembra o que é estar a assistir a uma aula do primeiro ciclo ou uma aula do segundo ciclo e por aí fora, não é? E portanto, quando nós olhamos para as aulas e acompanhamos as aulas mais de perto, estamos de alguma maneira a aproximar um pouco os contextos e aproximando os contextos, aproximando os valores, não é? Aliás, aquilo que tu dizias vai muito nesse sentido. Um pai que se desloca à escola, que fala regularmente com o professor, que tenta inteirar-se dos trabalhos de casa, não para fazer os trabalhos de casa, que de facto não parece ser muito produtivo fazer os trabalhos de casa pelos alunos, não é? Mas ajudá-los a fazer realmente, mas garantindo que são eles que fazem, não é? Esta proximidade de mundos faz com que, de alguma maneira, não haja assim, a competição entre valores e linguagens diferentes acaba por se esbater um bocado. Portanto, nesse sentido, a telescola até traz uma coisa que pode ser muito interessante, né? Refletindo agora um pouco assim a frio, que é os pais perceberem que as mensagens que os filhos estão a passar, quando falam com eles, percebem a origem. Portanto, e se percebem a origem, de alguma maneira já é mais fácil comunicar, não é? Portanto, isto pode ter este efeito de aproximar os mundos. Eu concordo contigo que quando os mundos não são muito próximos, há mais potencial de conflito e mais potencial de desacordo e depois é difícil para a criança integrar aquilo porque no fundo tem os pais a defenderem uns valores, eventualmente, tem os professores a defenderem outros valores e isto é complicado para a criança. Em última instância, a criança acaba por tomar as suas próprias decisões mais lá à frente, não é? E esta é sempre aquela dificuldade dos pais, que é nós achamos que os nossos filhos, nós exageramos a nossa responsabilidade em relação àquilo que os nossos filhos vão ser e achamos que quando os filhos acabam por ir por outro lado qualquer, somos nós que falhamos ou que acertamos. E a verdade é que os miúdos acabam por ir fazer conjugação de modelos e depois vão optando pelos seus próprios modelos, não é? Portanto, eu até sou favorável a que as crianças tenham vários contextos competitivos que lhe dão valores diferentes para eles poderem fazer o seu próprio caldo de contexto, porque são às tantas, temos aqui um sistema opressivo, que é sempre a mesma mensagem e não há liberdade de criatividade. E nós sabemos que a escola, há um TED Talk espetacular de um, eu não me lembro bem o nome dele. É o professor Edward. Robinson, não é? Edward Robinson. É isso, não é? Diz que a escola mata a criatividade. Da escola matar a criatividade exatamente porque às vezes é demasiado normativa, ou seja, os professores têm todos o mesmo estilo, ou pelo menos têm regras similares em termos de processos de avaliação, de processos de passagem da informação e por aí fora, e aquilo dá cabo da criatividade toda. Portanto, por um lado, a pluralidade de sistemas é boa, é ótima para que a criança perceba que o mundo tem muitas nuances e, portanto, ela pode construir as suas nuances. Depois há outra questão que é a cadência em que a criança é exposta à multiplicidade de sistemas. E hoje em dia a cadência é brutal. As crianças são expostas a N programas de televisão. Hoje em dia as crianças pela internet conseguem explorar por conta própria e se não forem de alguma maneira monitorizadas pelos pais, podem de facto explorar eventualmente para mundos menos interessantes pelo momento em que surge a informação, porque toda a informação é útil, depende do momento em que ela surge, mas dito isto, eu diria que se os pais conseguirem acompanhar os contextos o mais possível, de tal maneira há uma cultura partilhada. Não quer dizer que seja exatamente a mesma, a criança continua exposta a modelos diferentes, mas é uma cultura partilhada e, portanto, isso pode permitir que o pai
ou a mãe tenham mais, uma gestão mais adequada da informação que negociam com os filhos. Isso parece-me bem. A outra pergunta sobre os hábitos. Sim, eu há tempo escrevi e o Ricardo sabe, escrevi um pequeno texto sobre o lado positivo, ou um dos lados positivos, ou potencialmente positivos da pandemia, é que nós em casa temos um contexto mais limitado. E se nós estamos muito concentrados em construir hábitos, e lá está, se percebemos a necessidade, e o problema é termos a necessidade sentida no momento certo, né? Mas se eu tenho a necessidade de construir um novo hábito, o facto de estar nas mesmas 8 paredes ou 4 paredes, ou o que quer que seja, e a tempo inteiro, isso pode-me fazer mais facilmente fazer uma engenharia comportamental que facilita a aprendizagem do novo hábito. Porquê? Porque basicamente eu posso fazer contingências mais fáceis, porque o contexto não muda, e portanto aquela coisa do vestir o pijama, lavar os dentes, escovar os dentes e ir para a cama, é mais regular, não é? O facto de nós sairmos de casa, irmos para o contexto de trabalho e depois há todo o processo dos transportes até lá, etc., é óbvio que nós temos uma multiplicidade de contextos que dificulta a construção de rotinas. O hábito, a dificuldade do hábito é o processo de autorregulação no princípio, ou seja, aquilo que eu dizia que é, temos comportamentos automáticos e temos que rebentar com os comportamentos automáticos. Isto implica muito pré-frontal, esta zona aqui da testa tem que estar a funcionar muito bem para eu pensar, não vou fazer isto é um comportamento automático, mas eu não quero este comportamento automático, tenho que substituir por outro. Ora, se eu tenho muitos estímulos à volta, tenho muita dificuldade em organizar-me. E, portanto, se eu diminuir os estímulos, e por isso é que há muitas pessoas que têm facilidade em construir mais hábitos, acontece muito frequentemente, quando, por exemplo, mudam de uma rotina, como, por exemplo, deixam de viver em Lisboa e vão para outro sítio. Porquê que isto acontece? Porquê que aí sei lá, para o Porto? Porquê que é facilitador para a construção de hábitos? Porque há um conjunto de estímulos que desencadeavam alguns comportamentos que deixam de lá estar. E, portanto, o primeiro passo é nós às vezes cortarmos relações de causalidade entre estímulo e comportamento, estímulo e comportamento. E, portanto, se eu estiver em casa, tenho mais potencial para controlar o meu ambiente, e se eu estiver realmente motivado e tiver a percepção de a necessidade de mudança, estou mais motivado para construir novos hábitos que controlam o ambiente. Basicamente é isso. Eu penso que respondi às duas perguntas, não respondi? Sim. Agora, há desafios, porque nós estamos a falar num cenário em que a coisa corre bem, não é? Mas não podemos esquecer que há muitas casas em que as condições não são favoráveis, em que o ambiente familiar pode estar carregado de alguma violência, pode estar carregado de coisas que complicam enormemente qualquer tentativa de construção de hábito, não é? Portanto, mas num contexto relativamente saudável, eu penso que é promotor de construção de hábitos. Sim. Estava aqui a pensar que nós estamos sempre aqui a falar do ambiente familiar e estamos aqui a referir-nos a um ambiente familiar estereotipado. Não, estereotipado, não é? O que acontece em muitos casos é que, sobretudo em casais separados, não é? É que a competição, os ambientes já são diferentes, em que de facto a criança é secundarizada, porque passa a haver aqui uma competição entre os pais que depois secundariza, ou seja, de facto isto é muito mais complexo e é muito mais difícil de colocar na prática quando de facto os ambientes são muito diversos e não estão propriamente alinhados com a escola, até porque a participação dos pais, tanto quanto eu sei, mas as senhoras professoras dirão melhor do que eu, mas a percepção que eu tenho, apesar de ter, enfim, tenho a Maria na segunda classe, tenho a Laura na pré-escolar, mas a percepção, e faço parte da associação de pais, a percepção que eu tenho é que a participação dos pais na escola é muito pouca, não é? A nível da associação de pais, todos os anos há 2 pessoas novas que aparecem nas assembleias e vão por engano. Ou seja, as pessoas vão sempre à procura, não sei se calhar é uma percepção errada minha, mas vão à procura do boletim, não é? Que a professora diga, então, tem boas notas, não tem mais notas,
eventualmente corrigir um ou outro comportamento, não é? Enfim, de alguma forma também desabafar os problemas que tem lá em casa, as dificuldades, até as desculpas do facto da criança não ou que não fez o trabalho, ou porque não trouxe o livro, porque esteve na casa do pai e depois não houve ali um problema, não sei o quê, ou até as próprias discussões entre casais, que já a professora Hilda teve aqui a ocasião de nos confidenciar numa sessão aberta, enfim, já não é uma confidência, mas de facto até própria esta experiência de aulas síncronas, como lhes dão este nome tão complicado de aulas síncronas, permitem ter alguma forma um vislumbre daquilo que se passa lá em cada casa, em cada um dos alunos, não é? Pais que discutem, pais que oferecem porrada uns aos outros, de facto os ambientes são muito complicados, para não falar das desigualdades sociais, económicas, etc. E nesse sentido, a pandemia, nós estamos a ver que de facto o número de casos de violência, de disrupção familiar aumenta, não é? Portanto, é preciso pormos isto na equação, não é? Estamos a falar numa situação saudável, uma situação em que não há uma família que esteja a viver momentos complicados, não é? Portanto, o desafio é grande, mas temos que ir todos à luta, não é? Há contexto para, sim. Há contexto. Sim. E a aproximação também, é óbvio que isto levava-nos para outras questões, que é o que é a escola, não é? No limite, tínhamos que perguntar o que é a escola, porque para os professores a escola é uma coisa, para os pais a escola é outra. Sobretudo a nível de pré-escolar, o que eu sinto é que para muitos pais, e também do primeiro ciclo, o que eu sinto, porque não são muito autónomos, o que eu sinto é que para muitos pais a escola é um sítio onde se deixa as crianças de manhã para eu ir trabalhar e depois onde se vai buscar à tarde para eu depois levar para casa, dar-lhes o jantar, muitas vezes um jantar pré-cozinhado e metê-los na cama. E é curioso que neste período há muitos pais que não aguentam os filhos, já não aguentam os filhos, não é? Já não aguentam, porque são esta convivência diária, 24 horas sobre 24 horas, que é uma experiência nova. Há pais a dizer que já não aguentam, eu tenho que pôr o miúdo em qualquer sítio porque já não aguentam, o que é uma coisa estranha, não é? No meu tempo eu só fui para a primeira classe, não estava em casa com a minha mãe e portanto não havia nem sequer esta coisa da pré-escola, né? Eram coisas assim muito... mas é interessante a importância da proximidade entre escola e pais, sendo que é um desafio muito grande porque, apesar da escola continuar a ser a mesma, embora, enfim, as exigências sejam outras por parte mais burocráticas, enfim, o professor está muito sobrecarregado, já deixou de ter esta função principal que é, quando foi inventada a escola, pelo menos era essa a função, que era de ensinar, não é? A escola está a tomar conta das crianças enfim, esta proximidade dos pais e encarregados de educação, que é uma coisa assim um bocadinho complicada, não é? Aliás, muitos pais neste momento têm a pretensão ou fazem o pedido implícito que a escola não só ensine como eduque, não é? Como eduque, exato. E educar não é tarefa de facto da escola. Aliás, educar vai no sentido que o Ken Robinson não gosta, que é educar é colocar a pessoa num ducto, não é? É formatar, não é? É pôr a pessoa ali encarreirada, não é? E isso não é necessariamente interessante, não é? Não deve ser de facto o papel da escola. O papel da escola é ensinar. Isso é que eu luto com a minha filha, a Maria, coitadinha, ela não me está a ouvir, mas ela quer muito frequentar a religião moral e católica. E eu não deixo, porque a educação acho que é uma competência dos pais e, portanto, é uma responsabilidade minha educar os meus filhos, mas sempre neste diálogo que é extremamente importante com a escola e sobretudo com a professora, que é muito mais fácil agora no primeiro ciclo, não é? Para mim era muito mais fácil ter a professora Hilda, ao ir buscar a Maria Clara à escola, trazer também a professora Hilda para casa,
mas não dá, são 20, tínhamos que ter, se calhar com a clonagem daqui umas... Muitas ilhas. mas de facto também é aprender com a professora, não é? Os pais também aprendem com a professora. Eu aprendo muitas coisas com a professora Hilda e tento manter aqui uma certa estabilidade do ambiente para que ela possa haver aqui apesar de ser importante este pluralismo, para não haver aqui de facto uma turbulência, uma perturbação muito grande que depois ela acabe por dar o nó, não é? Acaba por dar o nó e não queremos nós. Enfim. Pronto, agradeço também ao Dr. Osvaldo pela sua excelente apresentação. Muito obrigada, Dr. Osvaldo. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E fiquem todos bem. Muito obrigada. Sim, obrigada. Obrigado.